Bem, meus amados irmãos, amigos, internautas, pessoas que estão entrando nas nossas redes sociais, mais uma vez é um prazer em comunicar o Evangelho do Reino de Deus a vocês. E hoje nós vamos estar falando sobre o início da vida cristã, iniciando a vida cristã, em particular sobre a doutrina da imposição de mãos. Nós vamos usar o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 1 a 3, quando diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Hebreus 6, de 1 a 3. Nós vemos aqui o autor de Hebreus mostrando quais os assuntos dados aos discípulos que iniciavam na fé cristã. Hoje nós devemos ensinar esses mesmos assuntos aos novos convertidos, aqueles que estão iniciando na fé. Esses dias há uma disparidade muito grande no ensino dos rudimentos da fé quando comparados com o ensinamento dos apóstolos. Por exemplo, é dito que assuntos como escatologia, que seria a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, é para cristãos já maduros. E isso não é verdade. Pois no texto que lemos há pouco, vimos que trata como rudimentos da doutrina de Cristo. Rudimentos é o início, a base. Outra coisa, não se ensina sobre as bases do cristianismo de forma sistemática, como observamos que os apóstolos faziam. Os discípulos que aprendiam sobre os princípios basilares da fé cristã eram chamados de catecúmenos. O autor de Hebreus diz para cristãos antigos que voltariam, se fosse necessário, aos rudimentos da doutrina de Cristo, pois não estava havendo crescimento espiritual naquelas pessoas por suas vidas não coadunarem com os seus ensinamentos. Os rudimentos da doutrina de Cristo foi citado um a um pelo autor, e são esses: arrependimento de obras mortas, doutrina dos batismos, fé em Deus, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Já observamos arrependimento nas nossas pregações aqui, batismos e fé em Deus. Hoje nós vamos explicar especificamente sobre a doutrina da imposição de mãos. Vejamos então como era utilizada a imposição de mãos no Antigo Testamento. Era usada para abençoar. Por exemplo, quando Jacó foi abençoar José, ele inverteu as mãos assim e abençoou Manassés e Efraim de forma trocada. Vamos ver o texto. Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face, e tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor
de sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, pois a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Gênesis 48, 11 e 20. A doutrina da imposição de mãos era utilizada também no Antigo Testamento para comunicar os pecados dos sacrifícios de animais. Levítico 1, 3 a 5. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Levítico 1, 3 a 5. A doutrina da imposição de mãos era utilizada no Novo Testamento e foi utilizada por Jesus para curar. Vejamos o texto. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu. Era usado também pelos apóstolos e discípulos para curar. Atos 14, 3. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. A doutrina da imposição de mãos também era utilizada pelos apóstolos para comunicar o batismo com o Espírito Santo. Atos 8, 14 a 18 diz: Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Atos 8, 14 a 18. Então observamos que a imposição de mãos também era utilizada pela igreja primitiva, pelos apóstolos, para comunicar o batismo com o Espírito Santo. E era também usado pela igreja primitiva e também usada na igreja patrística para a ordenação de bispos, presbíteros e diáconos. Vamos ver o texto. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esses importantes negócios. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E esses, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, os apóstolos ordenaram diáconos aqui. Atos 6, de 1 a 6. E por último, a doutrina da imposição de mãos deve ser utilizada na igreja e nas igrejas, na igreja de Cristo, nas igrejas locais, também como as mesmas situações, para abençoar, para curar, para trazer o batismo com o Espírito Santo. Não muda muita coisa não, a mesma coisa. A igreja tem autoridade para
curar, para abençoar. Jesus ordenou à igreja, e nos dias atuais a sua igreja, a Igreja de Cristo, também tem essa autoridade. É importante que mantenhamos um padrão bíblico para tudo o que fazemos na igreja dos dias atuais. Se a imposição de mãos era uma prática importante na igreja modelo de Atos, e também era na igreja dos pais da igreja, nos pais, a igreja patrística, certamente é importante também nos dias atuais. A imposição de mãos não é uma prática vazia, nem uma formalidade sem sentido. Ela estende a outros bênçãos reais por meio da fé, e aqueles que entendem isso se tornam dispenseiros da multiforme graça de Deus. E 1 Pedro 4,10 diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E os membros da comunidade cristã, pela imposição de mãos, são abençoados quando lidam com problemas difíceis e precisam tomar decisões importantes. Então, nossas mãos Deus nos deu para abençoarmos, para trazer cura, libertação, trazer uma transmissão de unção do Espírito Santo de Deus, através da multiforme graça de Deus. Então, através da imposição de mãos, nós abençoamos. E que a igreja possa resgatar essa doutrina tão importante, a doutrina bíblica, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, utilizada também, além de Atos dos Apóstolos, na igreja patrística e também na igreja atual, na igreja cristã atual, o corpo de Cristo. Por isso, meus irmãos, vamos utilizar as mãos que o Senhor nos deu somente para abençoar a todos. Que Deus possa abençoar a vocês, que vocês comuniquem, abençoem as pessoas que estão ao seu redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus, eu quero agradecer a atenção que vocês têm dado ao projeto Asileia. Quero dizer que esse projeto tem como missão colaborar com o estabelecimento do reino de Deus nas vidas, nas pessoas, nas famílias, nas comunidades, na sociedade, e trazer a diferença, trazer realmente verdades sobre o reino de Deus, verdades bíblicas, para que nós possamos seguir o caminho do Senhor, que é perfeito. E eu quero dizer que você pode entrar em contato conosco para tirar dúvidas, questionamentos. Estou à sua disposição, meu irmão, minha irmã. Estou a seu serviço para lhe ajudar nas suas dúvidas, naquilo que você precisar. Vou deixar meus contatos aqui. Você me encontra no Facebook ou pelos meus telefones. Estaremos também no YouTube e no Twitter. Muito obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.